As luminárias de cristal do restaurante Fasano nos jardins lançavam um brilho amarelado que transformava o salão em um cenário quase cinematográfico. Lá fora, a chuva fina de junho riscava as janelas enormes, enquanto as pessoas apressadas se protegiam sob guarda-chuvas pretos que se moviam como sombras pela rua Victor Fasano. Lá dentro, o ambiente era quente, sofisticado e perfumado pela mistura de aromas. Camarão grelhado, carne ao molho madeira e perfumes caros dos convidados. Entre as mesas impecáveis, Helena Duarte, 23 anos, caminhava com leveza. Seu coque alinhado e seu uniforme preto mostravam profissionalismo. Já seus olhos, carregados de cansaço, revelavam a vida corrida de quem dividia faculdade com trabalho. Viera de São Bento do Sapucaí para São Paulo em busca de futuro e fazia o impossível para enviar um pouco de dinheiro para sua mãe, Marina, professora da escola municipal. Quando Helena se aproximou da mesa no canto mais reservado, respirou fundo. "Senhor Ferraz, o prato especial desta noite é..." começou ela. Sentado ali, vestindo um terno italiano impecável, estava Adriano Ferraz, um homem de 45 anos, dono de um império que ia da tecnologia à mineração. Bilionário, influente, temido, conhecido pela frieza e pela forma impiedosa com que tratava quem cruzava seu caminho. Ele não levantou os olhos do celular. "Não preciso ver o cardápio. Traga risoto de camarão, filé ao molho madeira e uma taça de Barolo." Helena anotou, mas algo nela se agitou. Talvez já tivesse visto aquele homem na TV, nos sites, nas revistas da sala de descanso. Quando se virou para sair, porém, uma luz azulada chamou sua atenção. O anel na mão esquerda dele. Uma joia rara, de ouro maciço, com uma safira em formato de coração, contornada por diamantes mínimos que brilhavam como estrelas. Helena ficou imóvel. Seu peito apertou. Aquele anel era idêntico ao da sua mãe. Ela voltou à mesa, engolindo a ansiedade. "Com licença." Adriano ergueu o olhar irritado. "Sim, o que foi agora?" Helena apontou discretamente para a mão dele. "Minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." O restaurante inteiro pareceu prender o ar. Conversas cessaram. O pianista parou no meio da nota. Uma socialite na mesa ao lado arregalou os olhos, como se tivesse ouvido um segredo proibido. Adriano endureceu na cadeira. Aquele anel não era comum. Era único, feito sob encomenda, 25 anos antes. Existiam apenas dois. Um com ele e outro com Marina. "O que você disse?" Adriano se levantou devagar, sem perceber que sua respiração acelerava. Helena sentia o peso dos olhares nas costas, mas não recuou. "Minha mãe, Marina Duarte, ganhou esse anel de um homem antes de eu nascer." O nome atingiu Adriano como um golpe. Marina Duarte, a jovem professora de olhos castanhos, que ele conheceu em um verão antigo, em Campos do Jordão. O amor mais sincero e mais inesperado de sua vida. Ele lembrava de cada detalhe. Do sorriso dela, do cheiro de café fresco, das caminhadas no Morro do Elefante, e do dia em que lhe entregou aquele anel, dizendo: "Com este anel, nunca estaremos separados, não importa o que aconteça." Mas aconteceu. Seu pai, Roberto Ferraz, o ameaçou dizendo que jamais aceitaria que o filho se envolvesse com uma professora do interior. Se continuasse com Marina, seria deserdado. Jovem, pressionado, covarde. Adriano cedeu. E quando voltou para se explicar, Marina tinha desaparecido. Sem rastros, sem explicação. Agora, olhando para Helena, via o rosto do passado diante de si. "Onde sua mãe está?" perguntou com a voz trêmula. "Em São Bento do Sapucaí. É professora lá", disse Helena, percebendo a mudança radical no comportamento dele. Adriano sentiu a cabeça girar. Ela sempre esteve perto o suficiente para que ele pudesse tê-la encontrado, se não tivesse desistido tão fácil. Ela contou algo sobre o homem que lhe deu o anel? Helena assentiu. Disse que ele era jovem, bonito, tinha olhos azuis e que a amava, mas que foi obrigado a ir embora e que prometeu voltar, mas nunca voltou. Adriano fechou os olhos. A promessa quebrada, o amor abandonado,
a consequência viva diante dele. Uma mulher elegante se aproximou. Adriano, você está pálido. Precisa de ajuda? Perguntou Patrícia Mendonça, cliente habitual. Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade interna. Estou bem, senhorita, apenas traga meu pedido, disse, voltando à sua máscara habitual. Helena se afastou, mas sentia que aquele encontro abriria portas que ela nem imaginava existir. Adriano permaneceu sentado, imóvel, com a mente mergulhada em memórias que acreditava ter enterrado. Após 23 anos, o passado voltava para cobrar cada centavo. Na manhã seguinte, a neblina cobria São Paulo quando Adriano, no 32º andar de seu escritório, encarava a cidade sem conseguir descansar a alma. Não dormia. Não conseguia. O telefone tocou. Era Renato Silveira, seu sócio. Adriano, os sites de notícia estão falando do que aconteceu no Fasano ontem. O que está acontecendo? Quem é essa garçonete? Adriano massageou as têmporas. E pela primeira vez em décadas, decidiu contar a verdade. A manhã depois do incidente no Fasano parecia ainda mais cinzenta do que o habitual. No escritório luxuoso do 32º andar, Adriano Ferraz revisava mentalmente cada lembrança do verão de 1999. O verão em que conheceu Marina, a promessa do anel, o amor abruptamente interrompido pela pressão de seu pai e o desaparecimento dela logo depois. Ao telefone, Renato Silveira, seu sócio, escutava tudo sem interromper, como quem entende que certas feridas não podem ser apressadas. Então, Adriano, você está me dizendo que essa garota, a Helena, pode ser sua filha? Adriano respirou fundo. A idade bate. Marina sumiu em agosto de 1999. Helena tem 23 anos. É possível. Muito possível. Renato engoliu seco. Você entende o tamanho disso, né? Se a imprensa confirmar essa história... Eu sei perfeitamente, cortou Adriano. Sua voz estava firme, mas os olhos denunciavam a tempestade interna. Temos um contrato com os investidores americanos em 30 dias. $500 milhão em jogo. Se um escândalo estourar agora, tudo vai por água abaixo. Enquanto isso, na República Estudantil, na Vila Madalena, Helena Duarte tentava se arrumar para a aula. Tentava, mas o pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. O olhar de Adriano quando ela falou sobre o anel. Sua colega de quarto, Amanda, a observava preocupada. Helena, você está muito branca. Tá passando mal? Só dormi mal, mentiu Helena, prendendo o cabelo com mãos trêmulas. Amanda pegou o celular. Amiga, você viu isso? Ela virou a tela, mostrando um post viral. Estão falando que uma garçonete fez uma revelação dramática no Fasano ontem à noite. Não é você? Helena puxou o telefone imediatamente. Digitou incidente Fasano no Google. A primeira manchete fez seu estômago despencar. Escândalo no Fasano. Garçonete confronta bilionário Adriano Ferraz sobre segredo do passado. Não pode ser, sussurrou. Embora a matéria fosse curta e cheia de especulação, cada linha parecia gritar seu nome. 2 horas dali, em São Bento do Sapucaí, Marina Duarte também lia a mesma matéria em seu celular. Seu rosto empalideceu. As mãos tremiam. Uma foto de Adriano ilustrava a reportagem. Mais velho, mais frio, mais poderoso. Mas ainda assim, o mesmo homem que 23 anos antes prometeu voltar para ela. O mesmo homem que nunca voltou. E o pai da filha que ela criara sozinha. O telefone tocou. Era Helena. Mãe, você viu? Aquela matéria. Mãe, aquele homem, Adriano Ferraz, ele é... Marina fechou os olhos, tentando encontrar forças. Helena, venha para casa. Agora. Precisamos conversar. Mãe, responde. Ele é meu pai? Silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Vou hoje à noite, murmurou Helena, com a voz embargada. Chama-se Pantintergitipa-Senatways, na sede da Ferraz Holdings. Enquanto isso, Adriano reunia sua equipe de advogados e consultores no último andar da torre corporativa. O clima era denso como chumbo. Dr. Samuel Aragão, seu advogado principal, abriu a reunião. Se essa jovem for realmente sua filha, ela pode exigir reconhecimento de paternidade retroativo.
Estamos falando de pensões atrasadas, danos morais, exposição pública, milhões de reais. A consultora de imagem Lígia Prado completou. E sua reputação, Adriano? Os investidores são sensíveis. Uma crise pessoal mal administrada pode sabotar décadas de trabalho. Nossa recomendação é simples: acordo financeiro imediato. Ou atacar a credibilidade dela antes que a história crie raízes. Adriano virou-se bruscamente, os olhos faiscando. Não quero que ela seja atacada. Ela não tem culpa de nada. Renato, na videoconferência, interveio. Você está pensando com o coração, não com a razão. É perigoso. Mas Adriano não ouviu. Dentro dele algo havia renascido. Culpa, saudade, arrependimento e uma pergunta que latejava. Eu realmente abandonei uma filha sem saber? Quero falar com ela, declarou. Adriano, isso é irracional, protestou o Dr. Samuel. Qualquer palavra sua poderá ser usada contra você. Marquem um encontro, insistiu ele. A Passeville seja na casa simples de madeira. Quando Helena chegou, Marina a esperava na varanda. As duas se abraçaram forte, chorando sem forças para esconder nada. Dentro da casa, havia sobre a mesa uma caixa de papelão antiga, que Helena reconheceu de longe, mas que nunca tinha permissão para abrir. Está na hora de você saber a verdade, disse Marina. A caixa estava cheia de memórias guardadas por mais de 2 décadas. Fotos, bilhetes, ingressos, pequenos presentes e um passado cuidadosamente escondido. A primeira fotografia mostrava Marina aos 20 anos, sorrindo nos braços de um jovem de olhos azuis. Helena perdeu o fôlego. Era Adriano, jovem, vivo, apaixonado. Mãe, por que você nunca me contou? Marina pegou uma carta amarelada. Esta foi a última coisa que recebi dele. Helena abriu e leu. Marina, preciso partir por alguns dias. Meu pai está doente. Os negócios estão em crise e minha família não aceita você. Prometo resolver isso. Prometo voltar. Espere por mim. Com amor, Adriano. Helena sentiu lágrimas subindo. E ele não voltou. Marina assentiu, chorando. Quando percebi que estava grávida e que ele não apareceria mais, fui embora. Inventei que era viúva para te proteger. Não queria que você fosse vista como filha de um abandono. Preferi que fosse vista como filha de um amor que terminou com dignidade. Helena abraçou a mãe com força, mas ainda havia mais. No fundo da caixa, um atestado médico. Helena leu. Gravidez confirmada, 12 semanas, 15 de outubro de 1999. Eu fui concebida em julho, murmurou Helena. Marina sorriu triste. O mês mais feliz da minha vida. Enquanto isso, em São Paulo, na mesa oval de Mogno, Sandro Vilela, detetive particular contratado por Adriano, apresentava o relatório final. Marina Duarte, 44 anos, professora. Reta, respeitada, nunca se casou. Criou a filha sozinha. E Helena, 23 anos, estudante dedicada, bolsista, trabalhadora, ficha limpa. Envia metade do salário para a mãe. Adriano fechou os olhos. Era como levar um soco. Ele não apenas tinha abandonado Marina, mas possivelmente abandonado sua filha. Dr. Samuel, diga, juridicamente, o que eu faço? E a resposta viria acompanhada da decisão mais importante da vida de Adriano Ferraz. O advogado respirou fundo antes de prosseguir, mantendo o tom técnico. Senhor Valente, se Helena comprovar judicialmente que o senhor é seu pai biológico, poderá exigir reconhecimento formal, pensão retroativa e indenização pelos anos em que viveu sem qualquer contribuição sua. Um silêncio pesado tomou a sala. Augusto umedeceu os lábios, a voz quase falhando. De quanto estamos falando? Dr. Roberto abriu uma pasta cheia de cálculos. Pelas estimativas, algo entre 2 e 5 milhões de reais, considerando juros, correção e o padrão de vida que o senhor possui hoje. E isso sem incluir danos morais. A quantia era enorme, mas o que realmente esmagava Augusto era o peso dos anos perdidos. 23 anos nos quais poderia ter visto sua filha aprender a andar, decorar poemas, estudar, crescer. 23 anos que nunca mais voltariam. A consultora de crise, Alexandra Costa, cruzou os braços. E tem o fator mais perigoso.
A mídia. Se esse caso ganhar força, sua reputação como empresário sólido e comprometido com valores familiares rui em dias. Os acionistas vão surtar, os rivais vão atacar e o acordo com os americanos pode evaporar. Na tela da videoconferência, César Azevedo, sócio e amigo de Augusto, apareceu com o rosto tenso. Augusto, você sabe que esse contrato levou 2 anos de negociações. Qualquer escândalo familiar pode afastar os americanos imediatamente. Estamos falando de $500 milhão indo pelo ralo. Antes que Augusto pudesse responder, a porta da sala se abriu. Luciana, sua secretária, entrou com o celular na mão, completamente pálida. Senhor Valente, desculpe interromper, mas é urgente. Acabei de receber ligação do jornalista Marcos Antonelli. Eles têm fotos, testemunhas e vão soltar uma reportagem no bloco principal das 8. A Veja e o Fantástico já estão preparando o material. A sala mergulhou num silêncio assustador. Augusto sentiu a garganta fechar. Mídia nacional. Horário nobre. Era o pior cenário possível. Quanto tempo temos? Perguntou ele, esforçando-se para manter a compostura. 6 horas. Talvez um pouco menos. Alexandra levantou-se como um furacão. Vamos partir para contra-ataque. Publicamos uma nota formal negando tudo. Acusamos mãe e filha de oportunismo. Mostramos inconsistências, questionamos a história delas. É a única forma de controlar a narrativa. Não, disse Augusto firme, sem levantar a voz. Todos se viraram para ele. Eu não vou destruir uma jovem que não tem culpa nenhuma dos erros que eu cometi. Dr. Roberto limpou os óculos apreensivo. Então, o que o senhor sugere? Augusto encarou a imensa janela que dava vista para São Paulo se acendendo no entardecer. Lá embaixo, carros se arrastavam, vidas seguiam, e ele ali preso ao passado que nunca enfrentava. Quero falar com a Helena e com a mãe dela, sem advogados, sem notas públicas, apenas nós 3. Naquela mesma manhã, em São Bento do Vale, Helena ordou antes do sol o coração disparado. Em poucas horas veria pela primeira vez o homem que poderia ser seu pai. A casa simples na Rua das Hortênsias estava impregnada de silêncio. Lígia sentava-se à mesa com uma xícara de chá, os olhos avermelhados, o corpo rígido de tensão. Helena aproximou-se devagar. Mãe, você não me contou tudo ainda, contou? Lígia respirou fundo, como quem carrega décadas de dor. Eu tentei procurá-lo, filha, mais de uma vez. Depois que você nasceu, mandei carta, fotografias, nenhum retorno. Quando você completou 1 ano, fui até São Paulo, te levei comigo. Esperei horas na recepção da empresa dele, com você no colo, até que ele passou. Olhou para mim e desviou o rosto. Helena sentiu o estômago virar. Ele te viu e te ignorou? Talvez. Talvez não. Na época eu quis acreditar que foi distração. Hoje, já não sei. Lígia enxugou uma lágrima rapidamente, mas a mão tremia. Antes que a conversa continuasse, o ronco de um motor ecoou pela rua estreita. Pelas cortinas, viram um sedã preto estacionar diante do portão. E de dentro dele, desceu Augusto Valente, sem seguranças, sem assessores, sem ninguém. Apenas um homem sozinho, com o passado estampado no rosto, prestes a enfrentar o momento mais difícil de sua vida. Helena trocou um olhar rápido com a mãe. Você está preparada para isso? Perguntou baixinho. Lígia ajeitou o cabelo, passando a mão pelo vestido simples que usava desde cedo. Preparada eu não tô, mas a verdade não espera a gente estar pronta, filha. O toque na porta fez as duas estremecerem, mesmo já aguardando por ele. Helena respirou fundo e abriu. Augusto Valente estava diante dela. De perto, a semelhança era impossível de ignorar. O mesmo olhar claro, a mesma expressão séria, o mesmo traço firme no maxilar. Bom dia, disse ele, a voz quase falhando. Sou Augusto Valente. Obrigado por me receberem. Pode entrar, respondeu Helena educada, mas claramente distante. Ao entrar na sala simples e aconchegante, Augusto viu Lígia Moura. Não era mais a jovem de 20 anos que ele carregava pela mata de Campos do Jordão. Mas o sorriso, mesmo cansado, era inconfundível. Lígia, ele murmurou, como quem reencontra um fantasma.
Ela levantou-se devagar. Pois é. Nos jornais você parece ótimo. A vida sorriu para você pelo jeito. Não havia veneno em sua voz, apenas a constatação amarga de quem aprendeu a viver com uma ferida antiga. O olhar de Augusto então pousou em Helena. Ela o analisava como quem tenta decifrar uma mentira. Helena, começou ele baixo, sinto muito que nos encontremos assim, e sinto ainda mais não ter participado da sua vida. Por quê? Ela cortou. Por que não esteve presente? Minha mãe diz que tentou te procurar. Augusto acomodou-se numa cadeira. Parecia deslocado, desconfortável, menos poderoso do que nas fotos nas revistas. Eu preciso contar exatamente o que aconteceu em 1999 e nos anos seguintes. Lígia e Helena sentaram-se lado a lado, ambas tensas. Quando me afastei, Lígia, foi porque meu pai descobriu nosso relacionamento. A ameaça de me deserdar foi só a ponta do iceberg. Ele estava envolvido com gente perigosa, gente que não perdoa dívidas. Ele me disse que, se eu não cortasse tudo e assumisse os negócios, eles iriam atrás das pessoas que eu amava. Você, disse olhando para Lígia. E eu acreditei nele. Lígia empalideceu. Você está dizendo que nos afastou para me proteger? Eu tinha 20 anos. Era tolo e assustado. Achei que seria temporário. Achei que resolveria tudo em alguns meses. Mas as dívidas aumentaram, meu pai sofreu um infarto e morreu meses depois. E eu passei 4 anos enterrado no caos que ele deixou. Ele caminhou até a janela, encarando as montanhas. Quando enfim consegui respirar em 2003, fui atrás de você. Sua casa em Campos do Jordão estava fechada. Ninguém sabia para onde tinha ido. Contratei detetive, procurei em todo lugar menos aqui, disse Lígia com voz trêmula. A 20 quilômetros, criando sozinha a nossa filha. Helena se levantou de súbito. E você acha que essa história de dívidas e ameaças apaga o que você fez? Acha que pode bater aqui, dizer que é meu pai e esperar o quê? Um abraço? Não espero perdão, respondeu Augusto, surpreendentemente calmo. Eu não o mereço, mas estou aqui para assumir o que fiz, para encarar o que fugi por tanto tempo. Lígia aproximou-se dele, firme. Augusto, por que você veio de verdade? Porque quer consertar algo ou porque agora tem jornalistas batendo na sua porta? Ele segurou o olhar dela. Naquela noite no restaurante, quando Helena mencionou o anel, eu percebi algo que passei 20 anos fingindo que não sentia. Nada do que conquistei tem valor algum se eu não tiver coragem de enfrentar o que deixei para trás. Helena riu, amarga. Bonito discurso. E qual é o grande plano? Comprar meu silêncio? Sem responder, Augusto tirou um envelope espesso do paletó e o colocou sobre a mesa. Aqui dentro tem 2 documentos. O primeiro, o reconhecimento oficial da paternidade, já assinado e registrado. O segundo, meu testamento atualizado. Metade de tudo o que tenho fica para você, Helena. E para sua mãe, deixo o suficiente para que nunca mais precise se preocupar com aposentadoria, contas, nada. A sala ficou em silêncio, tenso, quase irreparável. Helena encarou o envelope como se queimasse. E nada seria igual depois daquele momento. Helena encarou o envelope como quem observa algo prestes a explodir. Eu não entendo. Por que faria isso? Sua voz vacilava entre raiva e confusão. Augusto ajeitou o paletó, respirando fundo. Porque é o certo. Porque eu devia ter feito isso há 23 anos. E porque ontem descobri algo que muda tudo. Lígia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que você descobriu, Augusto? Ele passou a mão no rosto, como se cada palavra pesasse toneladas. Descobri que eu não fui o único que mentiu nessa história. O silêncio caiu como um trovão. Ontem à noite, continuou ele, meu detetive encontrou, nos arquivos antigos da empresa do meu pai, 2 cartas suas, Lígia. Uma quando a Helena tinha 3 meses, outra quando ela fez 1 ano. Lígia levou a mão à boca. As cartas chegaram ao escritório, mas a secretária estava instruída a nunca me entregar nada vindo de você, disse Augusto, a voz embargada. Meu pai interceptou tudo.
Ele sabia que eu tinha uma filha e escondeu isso de mim. Lígia cambaleou até a cadeira mais próxima. Helena, imóvel, parecia ouvir o próprio coração batendo. Mas aquele dia, disse Lígia, quase sussurrando, eu fui ao seu escritório com a Helena no colo. Você não apareceu. Eu estava fora do país naquela semana, explicou Augusto. E como sempre, a secretária repetia que eu estava ocupado demais. Helena sentiu o mundo girar. Então, meu avô sabia da minha existência e nunca contou para você? Sim, respondeu Augusto. Ele admitiu tudo numa carta de despedida que encontrei ontem no cofre da casa da família. Eu nunca tinha aberto porque no envelope estava escrito: leia apenas diante de uma tragédia pessoal. Ontem eu finalmente entendi que essa tragédia aconteceu há 23 anos. Ele tirou do bolso uma folha amarelada com a letra trêmula de um homem velho. Ele escreveu: interceptei as cartas daquela moça. Impedi você de saber da criança, porque achava que isso desviaria sua atenção dos negócios. Errei. Se você estiver lendo isto, espero que um dia possa me perdoar por amar você do jeito errado. A carta tremeu na mão de Augusto. Lígia desabou em lágrimas. Então, todos esses anos eu odiei você por algo que jamais soube. Helena se aproximou da mãe e a abraçou forte, chorando também. Isso significa, murmurou Lígia, que nenhum de nós sabia a verdade. Não. Augusto se endireitou. Eu sou culpado, porque depois que meu pai morreu eu devia ter procurado melhor, devia ter insistido, mas preferi crescer, trabalhar, enriquecer e enterrar vocês para não encarar a dor. Eu fugi, e isso ninguém tirou de mim. Helena enxugou as lágrimas. E agora? O que você quer da gente? Augusto sentou-se diante delas como um réu esperando sentença. Quero tentar recuperar o tempo perdido. Não como pai perfeito, eu nunca fui, mas como alguém que vocês possam conhecer de verdade. Helena, eu não quero que mude seu sobrenome, nem quem você é. Só quero ter a chance de estar presente, se você permitir. Ele então olhou para Lígia. E a você, eu peço perdão. Não pela escolha que fiz, mas pelo sofrimento que ela te trouxe. Não espero amor antigo, mas peço uma amizade honesta. Respeito. Verdade. Lígia levantou-se devagar. Chegou até ele. Augusto, eu passei 24 anos com raiva de você. Hoje de manhã eu planejava dizer tudo que estava engasgado aqui dentro. Mas agora eu percebo, todos nós perdemos, eu, você e principalmente a Helena. Não quero perder mais tempo alimentando mágoas. Helena também se levantou. Eu não sei o que decidir agora. Não sei se estou pronta para te chamar de pai, ou aceitar seu dinheiro, ou fazer parte dessa família que eu nunca tive. Eu não quero que mude nada, disse Augusto. Só quero caminhar ao seu lado. E quanto ao dinheiro, não é compra de afeto, é vergonha. Vergonha de ter vivido em mansões enquanto sua mãe dava aula para pagar suas contas. Eu devia estar lá. E não estava. Helena respirou fundo, olhando pela janela a rua tranquila de São Bento do Sapucaí. Eu quero tentar, mas devagar. Muito devagar. Primeiro quero te conhecer. Depois vemos o resto. O sorriso que surgiu no rosto de Augusto não era de alívio. Era de gratidão pura. Isso é mais do que eu poderia pedir. Lígia estendeu a mão. Eu também quero tentar. Por nós três. E pelo que um dia fomos. Quando Augusto apertou a mão dela, ambos sentiram um vestígio do amor antigo, não mais flamejante, mas morno, sincero, sobrevivente. Helena deu um pequeno sorriso. E os jornalistas? O que vamos dizer? Augusto riu pela primeira vez desde que chegou. Dizemos a verdade, que depois de 25 anos eu reencontrei minha família, que o destino às vezes demora, mas sempre encontra um jeito de acertar contas, e que o amor, seja de pai, mãe ou filha, não morre, só espera ser encontrado. Naquela noite os noticiários não mostraram escândalo algum, mostraram uma história de reencontro que comoveu o país, e pela primeira vez, Augusto Valente entendeu que o maior patrimônio que alguém pode ter não cabe em cofres, nem em contratos. Cabe no sorriso da filha e na chance real de amar outra vez. Me conta uma coisa. De onde você está assistindo?
Qual cidade? Qual estado? Qual país? Escreve aqui nos comentários para eu saber até onde nossas histórias estão chegando. E se essa história tocou seu coração, já deixa o like, isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias como essa para você. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui todo dia tem uma nova história capaz de emocionar, inspirar e fazer você refletir sobre a vida. Agora comenta aí, de onde você está acompanhando essa história? Tô ansioso para ler.